O coletivo Estopa Balaio nasce em 2011, quando 3 artistas começam a desenvolver um trabalho artístico aqui no bairro Jardim Romano, em contato com as crianças que faziam uma oficina de PIA, de iniciação artística, lá no Céu Três Pontes. É a partir daí e do diálogo com a comunidade, com as histórias reais das pessoas, de enfrentamento de enchente, de migração, a maioria nordestinos, né? É quando a gente inicia os nossos projetos aqui no bairro. O Jardim Romano é um bairro do extremo leste da cidade de São Paulo. É o último bairro da Zona Leste. É o limite entre Itaquaquecetuba e Guarulhos. É um bairro que já sofreu muito com enchente. E aí o Estopa nasce para resgatar essas memórias de uma forma poética. O coletivo Estopa Balaio ele já nasce nesse contato direto com o bairro. Porque desde o primeiro projeto, tudo que a gente queria fazer era dialogar com essa memória oral. E a gente se encantou muitíssimo pelo bairro quando também reconheceu o Nordeste que habita aqui, né? Todos migrantes nordestinos, reconhecendo esse Nordeste aqui no extremo leste e se identificando com a cidade a partir disso também, né? E aí o bairro sempre foi dispositivo tanto de criação, porque às vezes a gente constrói o espetáculo, por exemplo, A Cidade dos Fios Invisíveis é todo construído na rua, né? Na interação com o bairro, quanto com as memórias desses moradores que habitam aqui, né? Então esse diálogo com o bairro é necessário e é constante. Eu moro no Jardim Romano e é possível observar o quanto o grupo ele entra no bairro e ele começa a transformar em outra realidade. Quando a gente vem e faz arte na rua, é diferente da gente estar isolado dentro de uma caixa, por exemplo. Então isso começa a mobilizar o bairro de outra forma. Pode entrar. Tudo bem? Boa tarde. Pode vir aqui. Pode ir. A grande beleza do grupo e que foi expressada através dos contrastes que foram extremados na pandemia é de que a gente começa a entender que o Jardim Romano é o nosso próprio corpo, né? Que o território é o próprio corpo, é uma extensão da gente. Então eu acho muito lindo como isso se manifestou de forma orgânica e realmente coletiva e horizontal através dessa pandemia, apesar dos pesares. Então, assim que a gente soube que precisaria suspender todas as atividades, a gente pensou como é que a gente poderia manter as coisas que a gente faz em diálogo com esse bairro. De cara, o que a gente fez foi transferir as atividades para a virtualidade, né? Mas a gente, de fato, sentia falta do contato direto com esse bairro, sem contar que a gente estava se deparando com a periferia de São Paulo como um todo, né? Os bairros da periferia se enchendo de casos e a letalidade sendo ainda mais forte e evidente nos bairros de periferia. Foi a partir daí que a gente falou, a gente precisa fazer alguma coisa para dialogar, de fato, com a necessidade real, a urgência desse bairro. A campanha Jardim Romano contra o Coronavírus nasceu de uma ideia coletiva, do coletivo Aquenda e do coletivo Estopa Balaio, nesse momento de emergência do bairro, em que a gente não pode fazer arte, mas a gente pode estar olhando para o bairro com outro olhar. Essa ação que a gente fez das cestas, ela aconteceu de uma forma muito natural, porque eu lembro que a última vez que eu saí, antes de começar todo esse isolamento, foi 17 de março. E aí umas 2 semanas depois a gente já estava fazendo a ação, vindo para o Romano entregar cesta toda quinta-feira, né? Então acho que a gente entendeu assim, de forma natural, de que a gente precisava cuidar desse território, né? Não adianta de nada a gente estar aqui se a gente, além da cultura, que já é muita coisa, a gente também não pode garantir direitos básicos para quem está ao nosso redor, porque quando a gente faz um trabalho como esse, a gente está só assinando uma declaração de que o que o governo faz é insuficiente, né? Eu moro lá no Jardim Fiorello, é um bairro bem carente, que quando dá enchente, a minha casa enche, a casa de todo mundo enche. Esses pessoal daqui, eles vão lá, eles dão assistência para nós. Já foi ele na minha casa. Muitas pessoas lá pegam a cesta básica daqui, porque nós precisamos. O Mesa Brasil foi um dos apoios, logo no início da campanha, fundamentais para que a gente conseguisse alargar a abrangência dessa campanha, porque a gente recebeu 500 cestas básicas com produtos de higiene
E foi de fato quando a gente conseguiu alavancar a campanha, assim, de conseguir atender não só o bairro Jardim Romano, como o bairro Jardim Fiorello. Né? A gente começou a campanha com uma meta de atender 100 famílias. E a gente já achava assim, nossa, vai ser muita coisa. Se a gente conseguir 100 famílias, vai ser muita coisa. E aí quando veio o Mesa Brasil, com 500 cestas, com mais 500 famílias que poderiam ser atendidas, né? Aí a gente partiu para a meta de 1000 famílias, né? Porque a gente conseguia sonhar mais adiante, mais à frente, mais longe. São 1000 famílias atendidas dos bairros Jardim Romano e Jardim Fiorello. A gente atendeu as 1000 famílias com a primeira cesta, com a segunda cesta a gente atendeu mais de 900 famílias e com a terceira cesta agora a gente está chegando à metade dessas famílias atendidas. Essa campanha, ela começou também a mobilizar o grupo, para que a gente se unisse enquanto grupo e se olhasse para entender a realidade do bairro. Muito mais do que a gente já tinha visto, porque até então a gente viria fazer teatro, a gente estava ensaiando e a gente estava, olhando a realidade do grupo, da periferia. É diferente quando a gente tem um contato com essa pessoa, que ela vem buscar uma cesta, a gente olha no olho dela e a gente fala: oi, tudo bem? Não sei o que, a gente começa a conhecer essa pessoa. Do que a gente está no palco e essa pessoa está na plateia. É muito doido, assim, pensar que a gente tinha a ideia de que todo mundo do Jardim Romano sabia que existia teatro aqui na Rua Adobe, que existia a Casa Balaio. Porque a gente está aqui há quase 10 anos, né? E a gente se deparou na campanha que muita gente não sabia que existia casa, que existia teatro e que muita gente até ficou assim, encantada. Nossa, que bom saber que agora, pela primeira vez, que existe um espaço como esse aqui. Eu fico feliz porque eu acho que é um bom estranhamento. Realmente a campanha fez a nossa, como que fala? Área, de perímetro. Fez o nosso perímetro de ação e de conhecimento do nosso território aqui aumentar, se expandir, né? E através dessa ação, as pessoas estão entendendo que existe esse espaço de arte no bairro. Vai ser uma coisa que nós vamos colher frutos depois dessa pandemia, de mais pessoas entenderem que existe esse espaço, né? Porque a gente acabou se expandindo. A gente sonha, né? Que esse espaço seja muito mais utilizado, muito mais praticado, que as pessoas de fato se conectem com esse espaço como um espaço delas também, né? Como uma casa, um dos lemas da casa é a casa Balaio é nossa, né? Então nesse sentido assim de ser um espaço que tenha muito mais público, que seja mais pulsante, em diálogo constante com esse bairro. Enfim, a gente sonha com isso, sonha com essa casa cheia.